Depois de ter vivido na Costa Sul por tantos anos, Lei Lin tinha agora um conhecimento básico da situação lá. Geograficamente falando, embora a Costa Sul fosse considerada uma costa, era um continente enorme que cobria cordilheiras, pântanos, planícies, áreas cobertas de neve e todo tipo de topografia. Havia até algumas ruínas ocultas e selvagens que até os magos oficiais não se atreviam a explorar. A maior população deste continente consistia nos povos nativos. Havia cerca de 100 milhões desses seres humanos regulares e foram divididos em centenas de ducados em vários tamanhos. Por trás desses ducados estavam os magos escuros e claros que os controlavam. A nobreza e os senhores que estavam no poder eram basicamente os descendentes de muitos magos oficiais. De vez em quando, grandes organizações de magia na Costa Sul testavam o espírito e o talento dessas famílias nobres e as recrutavam para se tornarem acólitos. Eles lhes dariam conhecimento para continuar governando por gerações. Embora essas academias também trouxessem acólitos camponeses, a porcentagem era muito baixa. Somente aqueles com talento excepcional seriam considerados e, na maioria das vezes, suas vidas não poderiam ser garantidas. Algumas academias leves de magia nem recrutavam acólitos de camponeses, apenas os magos negros estavam dispostos a fazê-lo. Mesmo com uma população tão grande, o número de camponeses com talento espiritual era simplesmente muito pequeno. Dos mais de 10 mil plebeus, apenas um teria a sorte de nascer com talento para se tornar um acólito e um mago. Mesmo entre eles, o talento deles não era nada excepcional. Se alguém falava sobre aptidões de 3º ou 4º grau, realmente precisava de um pouco de sorte. Assim, muitas academias e escolas desapareceram não devido a invasões inimigas, mas por não conseguirem encontrar um sucessor. Isso resultou na diminuição gradual de seu poder e sua eventual extinção. Os magos escuros e claros dividiram bem seus poderes e proibiram o recrutamento de acólitos em certos limites. Devido às suas ideias conflitantes sobre a administração, a população que estava sob a obscura jurisdição dos magos e sua prosperidade não podia se comparar aos magos da luz. Assim, o método de recrutamento de acólitos de fora de sua região tornou-se uma outra maneira de as organizações dos magos negros ganharem mais acólitos. Na Abyssal Moon Forest Academy, esse também era o caso. Eles eliminaram tantos acólitos todos os anos e não conseguiram roubar pessoas do domínio dos magos. Isso às vezes resultava na falta de novos estudantes para recrutar, e eles não tinham escolha senão tentar conseguir estudantes das Ilhas Chernobyl. Embora houvesse tantos métodos que pudessem ser empregados, ainda havia poucos magos oficiais na Costa Sul. Além disso, a dificuldade do processo de avançar para uma nova classificação tornou esse problema ainda pior. Aqueles acólitos com grau 1 ou 2 de aptidão seriam basicamente incapazes de avançar. Seu limite estaria se tornando um nível 3 acólito. O avanço para um mago oficial foi ainda mais difícil, e o método de ser promovido foi controlado. Acólitos que eram camponeses nem ouviram falar de uma técnica de meditação de alto nível, e mesmo que tivessem a sorte de avançar, seriam medíocres, na melhor das hipóteses. Rank 2 Os magos eram ainda mais raros. Em toda a Costa Sul, havia apenas menos de 100. Por esta razão, a força da Aliança dos Magos da Luz diminuiu após a perda de 4 magos, e causou o despertar dos magos negros. Se foi dito que um nível 2 de magos era o nível mais alto que poderia ser superior ao nível 1, então os 3 magos eram basicamente os verdadeiros donos de toda a Costa Sul. Com base no que Lei Lin sabia, o ranking 4 Morningstar Magia havia praticamente desaparecido, e os 3 magos eram realmente os que estavam no controle. Isso foi tanto que, de todos os magos de nível 3 que tiveram realizações notáveis, havia menos de 10, e todos eles eram líderes no nível de magos do Farol da Noite. Do aluno de Kemoin e descrições do livro da Serpente Gigante,
Depois que um mago entrou na terceira posição, despertaria muitas habilidades misteriosas. A diferença entre a classificação 3 e a classificação 2 era semelhante à do céu e da terra. Se ele fosse perseguido por magos de nível 3, não importava quais preparações Alistair tivesse feito, todos eles não teriam o resultado. Aquele Alistair provavelmente está sendo perseguido por mago de nível 3, e tem fugido nessa direção. Leilin sentiu como se tivesse deduzido a verdade. Essa estalagem enganadora na verdade se atreveu a me enganar com falsas notícias. Se eu os ver de novo. Ao comparar a pousada com a Iron Crown, Leilin estava naturalmente mais inclinado a acreditar naquele tirano local. Além disso, ele estava bastante interessado nessa reunião de intercâmbio. Uma reunião de troca realizada pela Iron Crown. Eu acho que eu deveria ir dar uma olhada. Leilin ponderou e virou em um canto. Em seguida, um homem de cabelos grisalhos saiu, desaparecendo rapidamente no mercado. 3 dias depois, não muito longe da Porta de Ferro de Brambles, em um penhasco saliente, o alto penhasco negro parecia cruzar o horizonte. No ar, havia uma pequena plataforma que se formou a partir de uma grande rocha saliente. Em sua superfície havia algum solo, e ervas daninhas, assim como trepadeiras e flores que ninguém conhecia, estavam crescendo. Um raio de luz negro disparou de longe. Chegando na plataforma rumble, um buraco apareceu no solo, revelando um magus corpulento de meia idade. Com base nas instruções fornecidas pelo airship, este deve ser o lugar. O homem corpulento pegou um cartão preto e veio ao lado do extrato de rocha. Os métodos simples usados pelos magos regulares para esconder as coisas eram facilmente vistos, e o homem corpulento riu, enviando ondas de força espiritual para uma camada de parede de pedra. Bo. As paredes de pedra foram separadas como ondas, revelando 2 magos de uniforme, uma insígnia metálica no peito. À vista do homem, eles foram extremamente educados. Então é Lord Black Snack. Nós somos os Black Iron Guards da Iron Crown e estamos aqui esperando por você. Ao vê-lo jogando um cartão, estes 2 foram ainda mais respeitosos quando se curvaram. Por favor, venha com a gente. Eles então entraram em uma formação de magia alucinatória, e o homem corpulento os seguiu sem expressão. Dentro da formação de magias havia um lar de escadas, e depois de caminhar centenas de metros, os magos guiaram respeitosamente o homem corpulento a um quarto luxuosamente decorado. Depois de mandar embora os empregados, o homem corpulento inspecionou a área. Na frente dele havia um imenso cristal de cristal, através do qual se via uma grande cúpula de bancos de espectadores e plataformas elevadas. Havia alguns magos já sentados, e as ondas de energia em seus corpos estavam bem escondidas. No entanto, sob os olhos deste homem corpulento, nada poderia ser escondido. Isso poderia ser de um posto de pico magus, à beira de romper. Relembrando as muitas passagens e grande número de magos, o homem corpulento não pôde deixar de suspirar. A Iron Crown realmente trabalhou muito para abrir uma passagem para nós. Da segunda divisão de magos, este homem corpulento era naturalmente o disfarce de Leilin. Depois de receber o convite, Leilin perdeu o desejo de olhar ao redor e encontrou uma caverna aleatória. Ele passou o dia treinando em sua técnica de meditação de alto nível e esperou silenciosamente que chegasse a hora da reunião de intercâmbio. Para os magos, a meditação era algo que tinha que ser feito todos os dias, e isso era ainda mais importante para Leilin. O aluno de Kemoin era uma técnica de meditação extremamente compatível com ele. Toda vez que ele meditava, ele podia sentir seu poder aumentando pouco a pouco, e essa velocidade era basicamente surpreendente. Com base em suas estimativas, sua velocidade atual foi várias vezes mais rápida do que a das 2 magias que também tinham técnicas de meditação de alto nível. O motivo já havia sido analisado pelo airship, e tinha a ver com a sua linhagem da serpente Kemoin gigante. Depois que seu coração foi remodelado,
Lei Lin fundiu-se completamente com essa linhagem sanguínea. A força misteriosa contida estava começando a ser ativada pela pupila de Kemoin, aumentando assim sua força. Cada técnica de meditação de alto grau tinha uma natureza diferente. Como o Magus treinou mais, isso poderia até aumentar o Magus em uma determinada área, aumentando a resistência elementar ou até mesmo criando uma habilidade misteriosa. Aos olhos de Lei Lin, uma técnica de meditação de alto grau, como o aluno de Kemoin, permitia modificar o corpo e fortalecê-lo por meio do treinamento. O corpo de um mago se aproximaria do da antiga serpente Kemoin gigante. Quanto àquela chama sagrada incompleta, um mago treinaria e produziria uma força espiritual especial. Não teve outros usos senão estender-se a consciência extensiva do continente, e da enorme quantidade da informação histórica, escolher fragmentos úteis e obter alguma premonição. No entanto, essa habilidade tinha uma grande quantidade de incerteza e, às vezes, era ineficaz. A técnica também estava incompleta, o que Lei Lin considerou uma pena. Por trás da enseada de cristal anel, havia um confortável sofá branco, bem como um dispositivo de comunicação que estava coberto de runas ao lado dele. Lei Lin sentou-se sem uma palavra. A força espiritual prateada se conectou instantaneamente com o dispositivo de comunicação e instantaneamente entendeu a maneira de usá-lo. Este era um dispositivo de comunicação, que também era usado para enviar o preço cotado para os magos. Magos podiam manipular sua força espiritual para prosseguir com todo tipo de trocas, e evitar serem reconhecidos por pessoas que conheciam. A Costa Sul não era tão grande, e havia muitos magos de nível 2 que mantinham ressentimentos uns contra os outros. Se eles se levantassem e lutassem, então a Coroa de Ferro definitivamente estaria em uma posição difícil. Por isso, eles não ousaram realizar essa reunião de intercâmbio na sede, mas sim estabelecer este lugar. Para o nível 2 de magia, Iron Crown estava ainda mais ansioso para agradar. Na pequena mesa ao lado do sofá, todos os tipos de lanches e frutas foram colocados. Alguns deles até tinham a capacidade de aumentar a força espiritual e os efeitos da meditação, e seu valor era algo que até mesmo causava a magia oficial regular tornar-se verde de inveja. Todos esses itens eram mostrados silenciosamente aqui, deixando Lei Lin escolher o que quisesse. Metal Leaf de Fruit. Lei Lin escolheu facilmente uma maçã que estava emitindo um brilho metálico e mordeu. A fruta com folhas de metal era realmente a especialidade do plano secreto que a Coroa de Ferro controlava. Ele tinha a capacidade de condensar o poder espiritual e aumentar os efeitos da meditação, e foi muito procurado por alguns magos oficiais. No entanto, Lei Lin quase não conseguia sentir nenhum efeito. Depois de avançar para se tornar um Warlock de nível 2, a maioria desses recursos que foram úteis para classificar o mage perderam sua eficácia. Para itens como esse, o produto especial da Coroa de Ferro era apenas um meio para saciar sua sede.